Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Raid do Box. E hoje nós vamos falar sobre o que esperar do GP da Austrália, o GP que inaugura a temporada 2026 da Fórmula 1. Nós vamos direto ao assunto, falando sobre as características do circuito Albert Park. Esse circuito tem 5.278 metros, 58 voltas, 14 curvas e a volta mais rápida registrada é 1:19.813 do Leclerc em 2024. E para falar um pouco mais sobre esse circuito e dar seu oi, vou chamar a Eme. Fala aí, Eme. E aí, galera, beleza? Então, essa pista, ela é uma pista rápida, geralmente, mais ou menos 70% do tempo os pilotos vão estar com o pé embaixo, só que ela também tem curvas de baixa. Então, assim, tem que dar uma acertada na pressão aerodinâmica. Geralmente, o acerto é de média a baixa pressão aerodinâmica, mas tem que ter boa tração na saída das curvas, né? Então, tipo, precisa o carro pegar aquele grip pra sair bem, né? Senão perde muito tempo ali. Ela teve um recapeamento um tempo atrás, deu uma melhorada, não tem muito desgaste de pneus e também melhorou que ela era meio ondulada a pista e ela tá um pouquinho mais lisa, então os carros não sofrem muito nesse circuito, né? Diferente do ano passado, que a gente tinha as zonas de detecção de DRS e as zonas de abertura de asa móvel, agora a gente tem a detecção do overtake, que ele fica entre as curvas 13 e 14, e logo depois vem a área de ativação do overtake. Então, tipo, são pouquinhos metros ainda entre as curvas 13 e 14. E também a gente tem agora 5 zonas, pelo menos nesse circuito, zonas de abertura das asas, tanto dianteira quanto traseira, que são nas curvas 2 e 3, nas curvas 5 e 6, nas curvas 8 e 9, nas curvas 10 e 11 e na curva 14 e 1. Não, legal. E diz pra gente como é que foi um pouquinho da corrida do ano passado, então. Então, esse essa pista por si só já é uma pista com poucas ultrapassagens, mesmo com toda a mudança que eles fizeram, tal, nunca foi uma corrida assim muito emocionante, né? Aí ano passado o que aconteceu? Choveu pra caceta, né? E daí já atrapalhou tudo, né? Atrapalhou o povo andar, ultrapassar então é uma desgraça, né? Pra você ter ideia, o Hadjar, ele bateu na volta de apresentação, coitado. Que até deu todo aquele bafafá depois, o Helmut Marko falando um monte de groselha, como ele costuma falar. Aí o pai do Hamilton abraçando o Hadjar, enfim. Ele bateu na volta de apresentação. Aí na volta um, o Dohan e o Sainz bateram. Ou seja, né? Menos três. E durante a corrida teve mais algumas batidas, porque também teve negócio de seca a pista, bota pneu slick, daí volta chover, sai todo mundo rodando que nem o peão na casa própria. Enfim, ainda bateram o Alonso, o Lawson e o Bortoleto, infelizmente. Isso que o Bortoleto vinha brigando com o carro a corrida toda. Aí só terminou de lascar com a corrida do menino. No final das contas, o pódio foi o Norris, seguido do Verstappen e o Russell. Que assim, ninguém tava entendendo muita coisa. Tipo, tava o Norris e o Piastri na frente, mas daí com esse para de chover e chove, eles rodaram, o Norris ainda conseguiu ficar, o Piastri ficou lá para trás, conseguiu salvar uns pontinhos, mas não conseguiu fazer muita coisa depois disso. Não, legal. E esse ano tende a ser, a gente vai falar um pouco dos palpites agora, tende a ser uma confusão ainda maior por causa das mudanças nas regras, né? Exatamente, exatamente. Assim, eu falo, eu fazendo meus palpites, eu falei assim: olha, eu vou me permitir ser iludida nessa primeira corrida, exatamente porque ninguém sabe o que que vai dar. Então, Sim. assim, não tem como fazer um palpite, né, baseado em alguma. Não tem, porque a gente não sabe, né, o que que vai rolar. Inclusive. A Aston Martin não sabe nem, por exemplo, se vai fazer muita coisa, porque tem pouca peça de reposição do motor Honda, então eles não vão correr muitas, não vão fazer muitas voltas ali na classificação para segurar, não correr risco de
quebrar o carro de alguma forma. E eles só vão correr, na verdade, porque não correr dá uma multa pior. Então, assim, tá um caos. Eu ia falar do negócio da Aston Martin, Então, vamos falar um pouquinho dos palpites, daí esse é um detalhe. Então, vocês não vão ver Aston Martin É. nos nossos palpites, né? Começando pela EMEA, então, fala aí os teus da Então, classificação. na classificação, eu vou, como eu falei, vou me permitir ser iludida, tá? Então, para mim, vai Russell, P1 e Antonelli P2, né? Seguido pelo Leclerc em terceiro, Hamilton em quarto, Verstappen em quinto, Norris em sexto, Piastri em sétimo, Radiari em oitavo, Bortoleto em nono e o Berman em décimo. Não, eu acho que muito também, não só que você falou de iludir, mas você comentou, né, no outro vídeo que a gente fez sobre o Giro de Notícias, que a Mercedes, o motor Mercedes tá com uma certa vantagem entre aspas, né, ninguém sabe exato, mas por causa do negócio da taxa de compressão, né, então Uhum. pode ser, não é uma exclusividade da equipe Mercedes, né, porque tem mais gente usando o motor Mercedes, mas tende a beneficiar, pelo menos no começo, né, se é o que está sendo falado, né? Eu vi vários comentários aí falando, aí mais focado na equipe Mercedes, o pessoal falando que tá um carro muito confiável, que assim, tava sobrando no quesito, tipo, sabe quando tá fino assim, eles não precisam fazer muita coisa e daí o pacote de atualização que eles trouxeram de uma semana para outra melhorou e eles não precisaram ficar provando muita coisa. Mas é que nem eu falei assim, eu falo, eu sou torcedora da Mercedes, todo mundo sabe, principalmente do Russell, então assim, eu falei, já que as fofocas já estavam facilitando minha vida, Sim. porque de 2021 pra cá foi só tristeza, eu falei, vou me permitir colocar os dois ali, P1 e P2, mas é lógico que a gente não tem garantia disso, né? Não, dá certo. Já eu, assim, considerando o caos e tudo, eu coloquei o Norris em primeiro, o Russell em segundo, acho que tem aí, o Verstappen, por ser Verstappen, em terceiro, o Leclerc, o Antonelli, o Piastri, o Hamilton, o Hülkenberg, Bortoleto, em oitavo e nono, e o Gasly em décimo, porque eu sei que também foi uma questão que a gente falou no vídeo que a Alpine, né, tem mostrado algumas Deu uma coisas, né? melhorada. Deu uma melhorada. Então, né, vamos ver, vamos ver. Mas na corrida, o que que você imaginou aí? Eu vou continuar com o Russell em primeiro, mesmo porque, né? É isto. Aí eu coloquei o Leclerc em segundo, o Hamilton em terceiro, o Verstappen em quarto, Antonelli em quinto, Piastri em sexto, Norris em sétimo, Radiari em oitavo, Gasly em nono, exatamente por conta da melhora da Alpine, e o Bortoleto em décimo. Não, legal. Eu acho que se o Norris fizer a pole, vai de ponta a ponta, o Russell. Aí eu tenho umas surpresas. Aí o Hamilton e o Leclerc. Hamilton na frente do Leclerc Olha. na corrida. Verstappen em quinto, porque eu acho daí uma coisa é qualify, outra coisa é corrida, né? Para ver se começa. Uhum. Piastri em sexto, o Gasly em sétimo, o Antonelli em oitavo, o Bortoleto em nono e o Sainz em décimo, porque eu sou maluco. Porque se não colocar o Williams ali, entendeu? Não é o Vinícius. É que É sobre isso. até agora ninguém ouviu falar da Williams, né, no ano, mas vamos ver, né? Vamos ver. Aqueles, se eu me permito ser iludida, tenho que Exatamente. permitir que você também tenha ali, né? Esse quê de Exatamente. torcida. Então tá tudo certo. Exatamente. Bom, pessoal, deixe sua pizza nos comentários, né? Se vocês têm o palpite também, se alguém deixar aí, a gente traz também na nossa contagem depois. Vamos ver como é que foi aí, tá bom? A gente vai fazer a contagem no pós-GP, né? A gente sempre fala e depois vai somando para todos os GPs para chegar ao final do ano e fazer quem for o campeão aí dos palpites. Bom, falando um pouco dos horários, então, esse final de semana tem a Fórmula 2, né? Então, na quinta-feira, dia 5, o treino livre é às 20 horas. A sexta-feira, a classificação é meia-noite e 55. No sábado tem a corrida sprint meia-noite e 10. E a corrida principal às 9h15 da noite, 21h15. Teremos Rafa Câmara e Emo Fittipaldi correndo na F2, o que é legal. Esse ano tem F2 e F3, tem pilotos brasileiros, né?
E no teste pré-temporada, o Rafa Câmara foi o mais rápido, assim. Então, lógico que ser o mais rápido num teste pré-temporada não quer dizer muita coisa, mas mostra que o menino tá assim, se o carro tiver bom, ele vai dar trabalho de novo pro povo aí. Ah, não, massa demais. Não, e é bom ter, porque a gente não tava quase acompanhando, né? É, Já na F3, então, quinta-feira, dia 5, tem treino livre às 6h50 da tarde, classificação meia-noite, corrida sprint 21h15, e no sábado, a corrida principal às 6h50. Também com dois brasileiros correndo, o Fefo Barrichello e o Pedro Clerot. exatamente. Que são, né, bem conhecidos, eu acho que não precisa fazer. Quem acompanhou a Fórmula 4 brasileira sabe que os dois mandam muito bem. O Fefo mais conhecido até por conta da família, mas o Pedro Clerot também, quando ele correu a F4 aqui, não deu para ninguém. O cara tava sobrando. Ah, legal. Aí, de novo, bom para acompanhar, né? Acho que esse que é o Exatamente. top. E falando dos horários do GP da Austrália de Fórmula 1, então na quinta-feira o primeiro treino livre é às 10h30 da noite. Na sexta-feira, 2 horas da manhã, o segundo treino livre. Às 10h30 da noite, o treino livre 3. No sábado, a classificação às 2 horas da manhã. E no domingo, a corrida, 1 hora da manhã. Lógico, vocês estarão do outro lado do mundo, então, né? Então faz sentido. A, a gente que lute, Vocês que entendeu? Esses três primeiros GPs são para brasileiros sofrer horrores. né? Mas é isto. Faz Vai parte. estar lá com o olhinho aberto, outro fechado, igual o desenho animado, botar uns palitinhos no olho para ficar aberto e bora assistir a corrida. Esperamos que pelo menos seja emocionante, né? Tem um negocinho ali, porque madrugada e ser chata é complicado. Pois é, senão vai assistir só o compacto. Exatamente. Não, beleza. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal. A gente volta com o pós-GP da Austrália, então. Boa sorte aí pro Bortoleto, quem sabe, né? Começa com o pé direito aí na Audi. Oremos. É isso aí. Valeu, gente. Um grande abraço, meme. Falou, galera! Valeu!